Hoje eu vou falar com você, e o tema da mensagem essa noite é: qual é o tempo certo? Qual é o tempo certo? Qual é a mensagem de hoje, igreja? Se você olha comigo na sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, vamos para a palavra. Guarda essa história com você. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quando você encontrar, você diz uma glória a Deus aí no teu lugar. Eclesiastes capítulo 11, o versículo 4. Quem encontrou diz amém? Eclesiastes 11, 4. Todos encontraram, igreja? Amém? Olha o que diz Eclesiastes 11, 4. Diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Vamos ler isso juntos? Vamos lá? Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca colherá. Esse texto tem um grande ensinamento para nós. Minha mensagem hoje ela é de ensinamento. Este texto, lembra da história que eu contei? Vamos para o texto. Este texto traz um grande ensinamento para a gente. E qual é o ensinamento que esse texto traz? Que aquele que espera ter tudo favorável para agir, nunca sairá do lugar onde está. Aquele que espera enquanto não está tudo favorável. E quando não está tudo favorável, nos mínimos detalhes ele não age. Esse texto está ensinando que aquele que espera demais, ou que enquanto tudo não está exatamente como quer, não age. Esse é alguém que nunca sai do lugar. O texto está dizendo, aquele que olha para o vento nunca vai semear. Esse texto está ensinando, irmãos, que aquela pessoa que foca, que coloca o foco dos seus olhos na dificuldade, nunca realizará um sonho. Porque o texto está dizendo, aquele que fica olhando para o vento, e o vento aqui no caso, é aquilo que é contrário. Aquele que está sempre... Aquele que está sempre olhando para o problema, aquele que está focado naquilo que são as dificuldades, ele nunca vai conseguir realizar um sonho. Esse texto me ensina que quem passa a vida inteira olhando e falando apenas das dificuldades, não faz nada. É disso que Eclesiastes está dizendo. Então, irmãos, diante dos nossos sonhos, diante da nossa família, diante dos nossos projetos, diante dos desafios que Deus nos chamou, diante daquilo que é algo que está pegando fogo dentro do teu coração, diante de um grande projeto de vida, você só vai conseguir agir se deixar de focar nas dificuldades e focar naquilo que é o teu sonho, naquilo que é o teu projeto. Olha que coisa tremenda. Nós não podemos estar focados nas dificuldades. Nós não podemos estar focados o tempo todo só naquilo que é desafio. Quando você imagina um sonho, todo sonho tem desafio. Quando você imagina a restauração da tua família, tem desafios? Tem. Mas se a gente focar nesses desafios, se a gente olhar apenas para esses desafios, nada vai acontecer. Então Eclesiastes, o texto está dizendo que quem fica preso olhando para o vento, essa pessoa nunca vai semear, nunca vai plantar. Aquele que fica preso no vento, ou aquele que fica preso pensando, será que vai chover hoje? Será que vai chover amanhã? Eclesiastes está dizendo que essa pessoa que fica o tempo todo pensando, será que vai chover? Será que não vai chover? Ela nunca sai de casa para a colheita. Tem alguém aqui comigo essa noite?
Diga para alguém que está perto de você: meu irmão. Diga para ele: meu irmão, é tempo de você ser despertado. Tem alguém aqui para dizer uma glória a Deus comigo essa noite? Fala para ele: não foque no vento. Diga para ele: não foque no vento. Sabe por quê, irmãos? Quem foca no vento guarda a semente. Aquele que fica preso no tempo, vai chover ou não vai chover, ele não sai para a colheita. Por isso então que Eclesiastes, o texto vai mostrar para nós agora o próximo versículo. O versículo que nós lemos está dizendo que se nós ficarmos focados no vento, ninguém vai plantar, ninguém vai semear. Se ficar preocupado com a chuva, ninguém vai colher, todo mundo vai ficar preso. Mas aí olha o que diz o versículo 5 na tua Bíblia, olha comigo por favor. Eclesiastes, agora o versículo de número 5. Eclesiastes 11, o versículo de número 5. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Diz assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também você não sabes as obras de Deus, e que Ele faz todas as coisas. Esse texto é tremendo, porque o versículo 4 está dizendo: quem fica olhando para o vento não semeia, quem olha para a chuva não colhe. Mas aí ele diz o versículo 5, e o versículo 5 é tremendo, porque o versículo 5 ele vai fazer uma analogia. Ele vai dizer assim: olha, assim como você não sabe o caminho do vento, o vento simplesmente sopra, e ele sopra para onde ele quer. Assim também como você não conhece como é formado os ossos de uma criança dentro do ventre da sua mãe. De que esse texto está dizendo? Esse texto está falando que nós não conhecemos todas as coisas, que nós não conseguimos explicar todas as coisas, que nós não temos o domínio de todas as coisas. Esse texto está dizendo que nós não temos o controle de todas as coisas. Então o que esse texto está dizendo? O texto, versículo 5, está dizendo o seguinte: como você não sabe o caminho do vento, não sabe como forma a criança, os ossos no ventre de uma mãe, ele está dizendo assim também, você não conhece a forma de agir de Deus, porque Deus é aquele que faz tudo. Ou seja, o texto está me ensinando o quê? Que em muito momento da vida, eu não vou ter o controle de tudo, eu não vou ter o controle de todas as coisas, mas é em momentos assim na vida, que eu vou precisar agir pela fé. Então o que fica olhando o vento, ele não semeia, ele não age pela fé. Por quê? Porque ele está o tempo todo esperando tudo certinho, tudo nos mínimos detalhes, é muito detalhista, tem que acontecer isso, tem que ser assim, 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 assim. Aí eu semeio. O Eclesiastes está dizendo: quem fica olhando demais, ele nunca semeia. Quem olha demais, nunca sai para colher. Mas aquele que caminha pela fé, indiferente do vento, ele semeia, e diferente da chuva, ele colhe, porque ele entende: eu não sei explicar por onde passa o vento, eu não sei explicar como o osso é formado no ventre da mãe, mas eu sei de uma coisa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Rafa, me dá mais um pouquinho de retorno, por favor, querido, só mais um pouquinho. Olha que coisa tremenda. Existem momentos na vida que a gente age pela... Ai, me ajuda. Tem hora que a vida que a gente age pela... Vamos falar mais bonito? Tem momento que nós agimos pela... Eu não sei a direção do vento, mas eu vou plantar, porque eu acredito no milagre de Deus. Eu não sei se vai chover ou não vai chover, mas eu vou colher, porque eu acredito no milagre que vem de Deus. Quantos acreditam? Quantos acreditam? Versículo 5, o que está dizendo o versículo 5? O versículo 5 está dizendo que assim como tem coisas na terra que a gente não consegue explicar, ou que nós não conseguimos entender, da mesma forma, eu não consigo ter o controle de todas as coisas, mas eu sei que o meu Deus está no controle de todas as coisas da minha vida.
Então o que eu não posso fazer, Ele faz por mim. O que eu não posso fazer, Ele faz por mim. Quem crê nisso, diz um glória a Deus aqui essa noite. Esta semana eu escutei alguns testemunhos. Posso contar? Teve uma quinta-feira dessa que eu estava pregando aqui. E tinha um irmão que estava pelo YouTube. E naquela quinta-feira eu disse aqui: quem sabe se o seu telefone tocar. Vocês lembram disso? Quem estava aqui? E o meu querido irmão está lá atrás. Estava em casa no YouTube. E ele creu naquela palavra. Ele acreditou naquela palavra. Ele estava esperando uma resposta. E mesmo pelo YouTube em casa, ele acreditou na palavra que estava sendo liberada aqui. E no outro dia pela manhã, o telefone dele tocou com uma resposta que ele precisava. Era um milagre financeiro. Aconteceu algo também interessante. Eu escutei ontem um empresário aqui da igreja contava para mim na rede de homens que no dia que nós fizemos o desafio da oferta para a gente fazer o culto da virada, esse moço junto com a esposa fizeram uma oferta de R$500 e ele disse para mim que não podia fazer porque as vendas não estavam muito boas, então ele não podia fazer. Mas o que ele fez? Ele não olhou para o vento, ele não olhou se ia chover ou não ia chover, ele apenas plantou, ele apenas fez. A Bíblia diz que quem olha para o vento nunca semeia. E ele dizia para mim ontem: pastor, as vendas não estavam boas, mas eu simplesmente fiz. E ele disse para mim que quando ele abriu a loja no outro dia, a primeira pessoa que entrou na loja comprou na mão dele R$5.200, 10 vezes mais. Quem explica isso? Não tem como explicar, porque Eclesiastes está dizendo: assim como não se explica o vento, não se explica os ossos, não se explica também como Deus faz todas as coisas pelos seus. Tem um crente aqui comigo essa noite que pode dizer um glória a Deus bem forte. Então existem coisas que a gente consegue controlar, mas existem outras que nós não temos o controle. Dentre elas, eu não consigo controlar o agir de Deus na minha vida. E é por isso que Ele sempre faz além do que pedimos, Ele sempre faz além do que esperamos, Ele sempre vai além do que nós precisamos. Sabe por quê? Porque Ele é Deus poderoso na nossa vida. Então versículo 4 diz: quem olha o vento não faz nada, fica parado. O versículo 5 está dizendo: não se explica, mas também não tem como explicar Deus agindo na nossa vida. E o versículo 6 ele diz, olha comigo por favor. Olha o que diz o versículo 6. Pela manhã, faz o quê? Semeia a tua semente, e à tarde não retires dela a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Irmãos, olha o conselho aqui em Eclesiastes. Versículo 4. Quem fica olhando não faz nada. Versículo 5. Assim como a gente não tem o controle das coisas, a gente não tem o controle do que Deus pode fazer. E Deus pode fazer coisa grande na nossa vida. Então qual é o conselho que ele dá no versículo 6? Levantou de manhã, planta a tua semente. Chegou à tarde, não tire a mão dela, ou seja, não folgue. Planta a semente pela manhã, não tire a mão dessa semente, porque você não sabe qual dela Deus vai fazer prosperar. Então o que esse texto está dizendo? Esse texto, qual é o conselho desse texto? O conselho é: semeie, trabalhe, plante, estude, invista, vá atrás do seu sonho, lute pela tua família, lute pelo teu ministério, lute pelos teus filhos, fale de Jesus para as pessoas que estão à sua volta,
planta, semeia o que Deus tem colocado no teu coração, creia no sonho que Deus te deu, creia no chamado de Deus da tua vida, creia nas promessas que Deus fez na tua vida, trabalhe, planta, porque Deus é fiel para fazer você colher. Versículo 6 está dizendo isso: planta de manhã e continua com a mão na semente, não fica olhando para o vento. Fala para alguém do teu lado: para de olhar para o vento. Fala para outro: para de olhar para o vento. Sabe como é que é olhar para o vento? É pegar isso aqui e falar: ah, mas fulano não vai não, fulano é muito complicado, nem vou orar, nem vou chamar. Você está olhando para quê? Para o vento. Não olha para o vento. Ah, esse aqui, aí Deus coloca um nome no teu coração, ora pelo fulano. Não, fulano não vai não. Não fica olhando para o vento. Se Deus falou com você, vai lá e lança a semente, ora por ele, porque Deus pode dar uma colheita. Você crê? Diz amém. Quem olha para a semente, para o vento, é assim: ah, mas e se essa porta não abrir? E se eu começar essa faculdade e as coisas mudar daqui 4 anos, nem ter essa profissão mais? E se Deus não abrir essa porta? Ah, olha o que o Guedes falou. Aí o Guedes falou, agora soltou a entrevista, agora vai fechar minha empresa. Olha o que o governo está dizendo. Olha o que o país está falando. Olha o que os economistas estão dizendo. Tem muita gente parando seus sonhos, parando seus projetos, não estão semeando porque estão olhando para o vento, estão olhando para o que o mundo está dizendo, o que a economia está dizendo, estão olhando para aquilo que o ministro tal está dizendo, que o presidente está falando. Olha, deixa eu te falar uma coisa: não entre em colapso por aquilo que estão dizendo, lute dia após dia por aquilo que Deus colocou no teu coração. É assim que eu vivo e é assim que eu creio. É o que Deus colocou no meu coração. Então eu preciso de uma coisa, do Salmo 90, 17: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O que você precisa não é que haja uma reviravolta no mundo. O que você precisa é levantar de manhã e plantar a tua semente e crer que Deus é contigo. Deixa eu ouvir um amém aqui esta noite, igreja. Quantas vezes esse ano nós somos envolvidos por aquilo que falou? Quem foi para o posto de gasolina esse ano alguma vez correndo que ia acabar a gasolina do mundo inteiro? Qual foi a conversa dessa semana? Corre! Foi ou não foi? De quinta para sexta? Corre porque vai acabar, vai acabar, todo mundo corre, vai acabar, não vai ter mais, nunca mais. Então de greve, corre, um corre da cá, um WhatsApp para lá, irmão, Jesus, não sei o que, e tal, e corre, e todo mundo para o posto, aquela fila gigantesca no posto. Quando foi sexta-feira, tinha o que no posto? Gasolina. Quando foi sábado, tinha o que no posto? Gasolina. Quando foi hoje, tinha o que no posto? Gasolina. Por causa do vento, o que estão dizendo, teve gente talvez que tinha um dinheiro e ia pagar uma conta importante, mas deixou de pagar aquilo, pôs tudo de gasolina. Era o dinheiro que ia comprar uma mercadoria para vender no final de semana, mas ficou com medo, foi lá e pôs tudo de gasolina, porque ia acabar de novo. E a gente já caiu nessa umas 3 vezes nesses últimos 1 ano e meio para cá. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Então a gente escuta uma notícia e sai correndo. Filas e filas. Por quê? Porque às vezes a gente está olhando para o vento, para a chuva. Quem olha para o vento e para a chuva para fazer as coisas, fica louco e não faz nada na vida, fica para lá e para cá. Quando Deus chamou Moisés, eu vou terminar, para ser o libertador do povo hebreu, Moisés tinha os olhos no vento. Então Moisés disse para Deus, Deus falou a Moisés: eu quero te usar para libertar os hebreus, mas os olhos de Moisés estavam no vento.
O que é o vento? É dificuldade, é aquilo que é contrário. E aí Moisés disse: Deus, mas quem sou eu para ir até Faraó? O senhor deve estar falando com a pessoa errada. Está com os olhos onde? No vento. Moisés disse: Deus, mas eu sou gago. Como é que eu vou falar se eu sou gago? Está com os olhos onde? No vento. Ele disse para Deus: Deus, mas se eu for e se eu falar, o povo não vai acreditar em mim. Está olhando para onde, igreja? Para o vento. Moisés disse: Deus, se eu for, Faraó não vai aceitar nada disso. Faraó não vai deixar o povo ir, Deus. Está olhando para quem? Para o vento. Quase que Moisés deixa de ser usado por Deus, porque quando Deus veio falar com ele, Moisés tinha os olhos onde? No vento. Mas Deus disse uma coisa para Moisés: Moisés, você precisa entender uma coisa. Tira os olhos do vento. Deus está dizendo: Moisés, quando você estiver diante desses ventos, Moisés, quando você estiver diante desse vento, você acha que o povo não vai acreditar, é um vento. Você é gago, é um vento. Você acha que Faraó não vai deixar você, não vai liberar o povo, é um vento. Deus está dizendo: Moisés, todas as vezes que tiver um vento na tua frente, querendo impedir você de semear, lembra de uma coisa: quem é que te chamou, Moisés? Quem te chamou é o eu sou o que sou. Então Deus disse: Moisés, quando te perguntarem quem é que te mandou, quem é que colocou isso na tua cabeça, Moisés, ele é para você dizer: o eu sou me enviou, o eu sou me chamou, o eu sou é que fez isso comigo. O que é esse eu sou? Deus estava dizendo: Moisés, sopre o vento que quiser, lembre de uma coisa: eu sou na tua vida. O que é o eu sou? Eu sou tudo aquilo que você precisa. Então Deus vai ensinar Moisés: para de olhar para o vento. Quem olha para o vento não planta. Para de olhar para essas coisas. Creia em uma questão, Moisés: eu sou aquilo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. E eu quero terminar essa mensagem hoje dizendo para você esta noite: foque menos no que estão dizendo por aí. O dia que o dono do cachorro quente focou na crise mundial, ele quebrou o cachorro quente, perdeu o que tinha. E ele precisava apenas continuar fazendo a mesma coisa, focado naquilo que era o trabalho dele, focado naquilo que era o chamado dele, fazendo o melhor. Mas quando ele desfocou e começou a imaginar todos os problemas que estavam por ali, ele quebrou. Então eu quero te falar essa noite: foque menos no que estão dizendo por aí. Talvez estão dizendo por aí que tua família não tem jeito. Talvez estão dizendo por aí que o mundo está em crise. Talvez o governo está trazendo notícias para nós que a gente está ficando apavorado. Tem muito crente muito preocupado com o governo do Brasil, e nós poderíamos pensar mais no governo de Deus, no governo celestial, porque quem governa a tua vida não é o governo brasileiro. Quem governa a tua vida é o governo do céu, porque nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. E se isso acontecer, Deus vai cuidar de nós. E se aquilo acontecer, Deus vai cuidar de nós. Mas e se aquilo outro acontecer, Deus vai cuidar de você. E se houver uma crise, Deus vai cuidar de você. E se tudo fechar como fechou, Deus cuidou de nós. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui esta noite, igreja. Diz comigo: Deus é. Diga mais forte: Deus é tudo. Tudo que eu preciso. Do que você precisa essa noite? Pastor, eu preciso de um milagre sobrenatural na minha vida. Deus é esse milagre. Deus é tudo aquilo que você precisa. Tem alguém aqui essa noite? Pode dizer um glória a Deus, igreja? Então creia numa coisa: lance a sua semente todos os dias, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, nos seus sonhos. Lance a semente na promessa que Deus te fez e declare todo dia: vai acontecer. Vai
Diz comigo, é tempo de plantar. Diga de novo. Diga, não importa o vento, eu vou plantar. Diga, não importa a chuva, eu vou colher. Fala comigo bem forte, igreja animada. Diga, não importa o vento, eu vou plantar. Diga, não importa a chuva, eu vou colher. Quantos estão dispostos a plantar? Digam glória a Deus bem forte. Imagina Pedro, detalhista, na ponta do barco, e Jesus dizendo, pula Pedro. E Pedro, peraí, só passar aquela ali. Mas Senhor, peraí, esse vento, na hora que, quando a onda for de tantos metros, aí eu tenho coragem. Pula Pedro. Não, Jesus, espera, estou esperando. Deixa tudo, porque eu só vou pular quando o vento soprar um pouquinho menos. Pera. Pedro estava no barco até hoje. Quem olha para o vento, não semeia. Será que não está na hora de você arriscar um pouquinho assim? Para fechar, Romanos capítulo 4, e a gente vai orar por causa das horas. Romanos 4, versículo de número 18, e a gente vai orar com esse texto. Romanos 4, 18. Romanos capítulo 4, versículo 18. Quando você encontrar, você diz amém. Olha o que diz. Todos encontraram? Amém ou não amém? Olha para o telão, vamos ler, está no telão? Vamos ler junto. Olha o que diz esse texto. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a fé de Abraão, e olha o que ele diz: o qual em esperança creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Na idade de 100 anos, ninguém tem a esperança mais de ser pai, mas ele tem uma esperança que é contra a esperança. Você entende isso? É fora da curva, é fora do normal. Então ele está dizendo, em esperança creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. Próximo versículo. Versículo 19. Ih, Jesus, demora muito, vamos para a Bíblia. E sem se enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, não olhou para o vento, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco olhou para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20, olha que texto interessante. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Versículo 21, olha que coisa tremenda. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, ou seja, aquele que prometeu, também é poderoso para fazer. Versículo 22, por isso foi também imputado com justiça, ou como justiça. Você entendeu esse texto? Ele está dizendo que Abraão creu contra a esperança, porque ele não olhou para o corpo já amortecido, mas ele acreditou, ele não enfraqueceu na fé, ou seja, não olhou para o vento, mas ele acreditou, ele estava convicto, e ele foi fortalecido, dando glória a Deus, estando certo de uma coisa: quem prometeu é fiel para cumprir, quem tem poder para prometer, tem poder para cumprir. E a Bíblia diz que isso foi imputado sobre a vida de Abraão como justiça. Eu quero fechar a mensagem dizendo para você:
Lembra da promessa que Deus te deu e semeie nela. Lembra da promessa que Deus te deu e creia nela. Lembra da promessa que Deus te deu e acredite, tome posse dela. Não importa o que estão dizendo por aí, não importa para onde o vento está soprando. Eu aprendo com Abraão. Abraão, o corpo está morto, mas a promessa está viva. O corpo está morto, mas a promessa está viva. A realidade está morta, mas a promessa está viva. Eu quero orar com pessoas essa noite que de alguma forma estão apavoradas por causa dos ventos. Eu quero orar com você essa noite que não consegue deixar de olhar para o vento e por isso você tem dificuldade de semear. Você tem dificuldade de arriscar. Você tem dificuldade de tomar uma decisão. Você tem dificuldade de acreditar no que Deus te prometeu. Tem uma vida inteira que você está esperando o momento certo. Está igual Pedro, como se Pedro estivesse ali no barco. Jesus dizendo, pula Pedro. Espera aí Jesus, espera aí. Espera que eu vou. Senti nada ainda. Estou só esperando sentir um negócio. Eu vou. Eu quero orar por pessoas que ficam assim. Deus fala, Deus promete, Deus chama, Deus enche teu coração, Ele te mostra, mas você não tem coragem de pular. Não tem coragem de lançar semente. E quem olha para o vento não faz nada. Quem olha para o vento passa uma vida esperando. Quem olha para o vento passa uma vida, porque ele é assim, hoje está ventando demais. Amanhã ele pensa, hoje não está ventando nada. Aí no outro dia ele pensa, hoje está ventando, o vento está esquisito. Daí outro dia ele está dizendo, esse vento aí, eu não sei não, hein. E nunca vai. Deus está despertando você. A Igreja Batista Vida é um lugar onde Deus desperta o povo. Você vem para cá para ser despertado por Ele, para sonhar grande, para crer que o Deus que promete é fiel para cumprir, meu irmão. Então eu quero essa noite orar com você. Deus está te chamando, mas você está assim, cheio de protocolo, cheio de medo. Já era para estar fazendo, já era para estar acontecendo, a coisa está parada, por quê? Porque você está assim, não, isso, esperando, um monte de detalhe. Essa noite eu quero orar com você, porque Deus quer que você mude de vida hoje. Deus quer fazer uma coisa extraordinária na tua vida hoje. Tem um crente aqui comigo, pode dizer um glória a Deus, igreja. Eu quero orar por você esta noite. Você vai sair daqui encorajado. Tem um crente aqui. Vai sair daqui o quê? Vai sair daqui um crente o quê? Encorajado. Essa semana perguntaram para mim, pastor, e se chover? Uai, se chover, choveu. Eu não tomo conta da chuva, é Deus que toma conta da chuva. Deus proverá para si o cordeiro. Mas o que depender de mim, no que depender de nós, no que depender dessa igreja, no que depender de nós, vai acontecer. Vai acontecer ou não vai? Agora imagina, gente. Não sei. Eu prefiro morrer tentando do que morrer de desgosto por não ter tentado. Eu quero orar com você esta noite. Tem alguém aqui? Fecha teus olhos por um minuto. Apaga as luzes. Pena que meu tempo já estourou demais. Mas fecha teus olhos um minuto. Deixa eu orar com você. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Pastor, tem uma vida que eu estou esperando a hora certa de tomar a decisão e eu não consigo. Eu olho muito para o vento. Eu queria convidar você. Se você puder, fica de pé aí no seu lugar mesmo. Eu quero orar com você essa noite. Eu sei que são muitas pessoas. Uau. A igreja, por favor, com os olhos fechados.
Coloca a mão no teu coração. Você que está em casa também, se esse é o seu caso, põe a mão no teu coração, vou orar por você. Fecha os olhos, por gentileza. Toda a igreja com os olhos fechados. Eu queria pedir à igreja que tivesse em oração com essas pessoas. E você agora que está em pé, comece a orar e dizer: Deus, coloque em mim hoje uma pintada, uma gota de ousadia. Peça a Ele. Eu sei que Ele está aqui esta noite para mudar a tua história. Deus está aqui hoje para mudar a tua história. Diz para Ele: Senhor, uma gota de ousadia. Eu preciso plantar, indiferente do vento. Eu vou colher, ainda que não chova. Pai, no nome de Jesus, eu oro por esta igreja. Eu oro agora, meu Deus, por cada pessoa que está de pé. Cada pessoa, meu Deus, que está em casa também agora orando junto comigo. Espírito de Deus, dá a esta pessoa agora hoje uma gota de coragem, de ousadia, de fé. Ajuda a tua igreja, Senhor, essa noite. Ajuda esse homem, ajuda esta mulher. Dá hoje, meu Deus, essa coragem para esses teus filhos. Essa pessoa, meu Deus, que muitas das vezes fica lamentando porque ela vê as oportunidades passarem, mas ela não tem coragem de semear. Mas esta noite, meu Deus, eu estou orando para que o Senhor dê a eles ousadia, com responsabilidade, mas ousadia, intrepidez, coragem. Enche esta igreja de fé, enche esse homem, essa mulher de fé. Não deixa a gente ficar paralisado por causa do vento, mas eu estou orando hoje, ó Deus, faz um movimento na nossa vida, faz um movimento na nossa casa, faz algo acontecer na vida dessa pessoa hoje, em nome de Jesus. Uma notícia nova, uma experiência nova, uma coragem nova, uma intrepidez nova, uma ousadia agora, no nome de Jesus. Eu te peço por eles, em nome de Jesus. Sejam ousados na autoridade do nome de Jesus. Sejam homens e mulheres ousados naquilo que Deus te prometeu. O que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nunca duvide da promessa de Deus. Nunca duvide do que Deus te prometeu. Apenas creia, 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 creia. Deus é fiel para cumprir. Toma agora, Espírito de Deus, este homem, esta mulher. Toma agora, Espírito de Deus, esta pessoa. Levanta ele, levanta ela com ousadia. E eu declaro que na vida dele e na vida dela vai acontecer o milagre. Vai acontecer a colheita no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quantos creem comigo, digam amém. Se você pode dar um forte aplauso a Jesus. Mais forte a Jesus essa noite. Diz comigo: eu vou semear. Diga com fé: eu vou semear e eu vou colher, porque o meu Deus que prometeu é fiel para cumprir. Quantos creem nisso? Dizem glória a Deus bem forte aqui essa noite. Que Deus te abençoe, que Deus abra os seus caminhos, que tudo que você plantar, você possa colher. Que a tua colheita seja farta, em nome de Jesus. Vou dizer de novo: que a tua colheita seja farta, em nome de Jesus. Eu vou dizer de novo para esta igreja, você que levanta a tua mão: que a tua colheita seja farta, em nome de Jesus. Foque no que Deus colocou no teu coração. Foque, lança a semente de manhã e até a tarde não tire a mão dela, porque ambas vão prosperar em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Forte aplauso a Jesus.